Olá, pessoal. Uma boa tarde especial. Boa tarde, não, boa noite, né? Eu levei até um susto a hora que a Bia falou boa noite, que está claro aqui do meu lado. E eu olhei aqui já 18 horas e 15, no momento agora 18 e 20. Pessoal, não é uma transmissão demorada, mas primeiro eu quero agradecer a companhia do pessoal que ficou na live comigo ontem. Ontem foi um tema que eu abordei da forma mais suave e light possível, porque não havia necessidade de carregar com caminhões de trombetas, silos, taças e a pegada que Jesus vai dar. Né? E uma Batista de Costa Xavier, boa noite, Super Bia Marques, também uma boa noite para você. Domingo agora, vai ter uma live que eu sempre faço todo ano, há praticamente 10 anos, tirando 2 anos que eu fiquei afastado, sobre a verdadeira Páscoa. O que significa a Páscoa? E a data da celebração da Páscoa, alguns segmentos religiosos, como o da minha esposa, que é Testemunha de Jeová, foi no meio da semana agora. Mas a data correta é entre 14 e 15 de Nissan, que vai cair no dia 9, que é domingo agora. E é uma data extremamente séria. Só não é mais porque muitos segmentos religiosos celebram mensalmente uma data que é para ser celebrada anualmente. Porque imagine que um parente seu muito querido morre. E você, uma vez por ano, por razões pessoais, você gosta de relembrar, de alguma forma, essa pessoa, né? O convívio, etc. E tal. Agora, imagine você fazendo isso todo mês. Ah, tudo bem, mas será que Jesus pedia para celebrar todo mês a morte dele? Ou na data da Páscoa? Ele pediu para celebrar na data da Páscoa. E por que essa data é importante? Porque Deus linka as coisas. Deus ele dá exemplos menores de exemplo tipo microexemplos de macroexemplos. Ele já vai avisando que aquilo vai acontecer de uma forma maximizada. Exatamente, vamos supor, o Egito era a potência do sistema mundial da época. Era o poder do sistema mundial da época. Então Deus fez o que fez, e sem afetar o povo judeu, hein? No meio de toda aquela pragaiada, aqueles fenômenos, não afetou os judeus. Ele poupou o seu povo. E olha que os egípcios ainda tinham os magos lá que Satanás ajudava e tudo mais, hein? E hoje ainda existem essas coisas. Então, o que acontece? O que Deus fez lá, ele vai fazer de novo através de Jesus, num primeiro momento na vida de Jesus, e depois, lá na frente, depois dos 1000 anos, aí ele entra em ação também. Mas são momentos semelhantes de libertação do sistema e a implantação, dessa vez, do sistema de Deus. Esse tipo de coisa que nós vamos abordar, mais capítulo e versículo, como se estivéssemos vendo um filme, entende? Então, vai ter início, meio, fim, e, e há uma enquete. Deixa eu compartilhar essa enquete aqui com vocês.
Aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a página. Aqui acho que fica melhor para visualizar. Então, aqui é uma enquete que eu estou fazendo para ver o direcionamento que eu dou para essa live. Então, o que eu pediria? Eu pediria a participação das pessoas interessadas nesse tipo de evento, né? E a opinião de vocês é importante. Na última opção de estar outro, se a pessoa colocar outro tema, por exemplo, né, e quiser especificar, para mim ajuda, sabe por quê, pessoal? Vamos supor que, de repente, 5 pessoas colocam outro ali, e eu olho lá embaixo, de repente, 3 pedem a mesma coisa. Vale 3 votos. Vale 3 votos. Aconteceu de falar igual, coisas que não estão nas outras opções. Eu não tinha pensado nisso antes. Então, não deixa de ser uma opção dobrada essa última aí. Porque, além de você especificar outro, você ainda sugere. E se o que o pessoal sugere for igual, tipo 2 ou 3 ou mais, vale como voto. Ok, pessoal? Ah, 2 pôs igual? 2 votos. 3 pôs igual? Tipo, opção outro. Comente. Ah, eu prefiro X. Aí o outro. Outro. Ah, eu prefiro X. Outro. Ah, eu gosto de X. Então, são 3 votos. Ok, pessoal? Bom, esse é um ponto. Vamos ao outro. Eu peço uma especial atenção para essa transmissão de ontem nossa aqui. Essa transmissão de ontem nossa tem algo estranho acontecendo e eu só quero notificar aqui a título de registro. Não é reclamação, não é tipo nada, apenas registrar, porque eu estou achando estranho. Então, para vocês também entenderem, eu estou compartilhando da minha impressão baseada em minha experiência. Olha, 169 visualizações em 19 horas, está muito errado isso aí. Está muito errado isso aí. E, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque eu tinha 474 inscritos e depois de participar das lives do professor Eduardo, apareceu do Dr. Jackson. Claro que tem alguns que se inscreveram porque conheceram o meu canal também, independente dos dois, mas é muito pouco. Vamos lá, 259 inscrições animadas. Acontece que esse número que está aparecendo aqui é o que eu tinha antes desses 259, era o normal. Então, eu só estou dizendo isso para vocês a título de registro, marcar esse momento, porque algo muito errado está acontecendo. É surpreso? Não, mas eu tenho obrigação de falar. Por que eu tenho obrigação de falar? Em respeito ao pessoal que está inscrito no meu canal, em respeito ao contrato que eu assinei com a plataforma. Ela tem um poder imenso e eu não sou ninguém para fazer nada a respeito, mas eu faço questão de registrar isso em vídeo. Então, isso aí está muito errado, está muito estranho, não é normal, mas
como diz o professor Eduardo, né? Vamos em frente, né? Nem que ele fala de outra forma, né? Vamos em frente. Mas, de repente, vocês olharem isso aí e falam assim, pô, mas como assim, né? 250 que chegou, mais a média aí de uns 180 que ele tinha aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que está acontecendo aí, pessoal, né? E vai piorar. Mas eu só queria dividir esse momento aí, ok? Então, essa transmissão não ia demorar muito, mas era para dar uma ênfase para essa enquete aí, que eu vou precisar, pessoal, porque é um tema, é um tema complicado de trabalhar. Complicado de trabalhar, que eu digo, é muita responsabilidade da minha parte, entende? Eu tenho que fazer uma coisa porque é a data que Cristo pediu para celebrar. Não tem outra aí. É essa. Então, a minha responsabilidade é grande. Então, eu quero fazer uma coisa bem feita, e se vier de vocês, é mais legal. Muito mais legal. Tá, pessoal? Então, deixa eu dar uma atenção aqui rápida aí para quem veio aqui. Super Bia Marques, num pedaço aí. Boa noite, maninho, querido Marcão. Bem-vinda, estimada Bia. E aqui, a todos os que estão chegando, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Joio Verso Trigo. Ah, só um detalhe, viu, Bia? Esse VS entre joio e trigo é maiúsculo. Não que aqui tenha importância, mas se você passar assim para alguém procurar, não você exatamente, qualquer um que for passar para outro para procurar, infelizmente tem uma meia dúzia parecido com esse meu título aí que o YouTube põe na frente. E eu não. Né? Então, é só a título de informação. A hora que eu falei, Bia chegando. Ilma Batista da Costa Xavier deu boa noite para ela. A live está muito edificante, obrigado. Boa noite. Gratidão pela presença. Boa noite, minha querida. Gratidão pela presença. Oh, Evandro Sorveso. Boa noite, Marcão, e a todos os demais irmãos. Você que é o cabo do bombeiro, Evandro? Aqui apareceu um outro aí que é do bombeiro também, mas e verde também, só que eu não lembro o nome dele. Não sei se era Erivelto, uma coisa assim. Evandro, bem-vindo, irmãozinho querido, boa noite. Boa noite, boa noite a todos do chat aqui. Gostei muito da live de ontem. Ah, eu gostei. Olha, como é bom você ter um chat que se respeita, que troca ideia, que é do bem. Nossa, como isso está difícil, meu Deus do céu. Que tempos são esses? A Bia é coisa do YouTube, você não foi esse YouTube. Olha, você acredita que eu tive que colocar todos os títulos do meu vídeo, dos meus vídeos em inglês, e pôr legenda em inglês para parar uns problemas que estavam acontecendo aqui no meu canal? Começava a sumir pedaço do início dos vídeos, a Neida é testemunha dessas coisas aí. Pedaços do início dos vídeos. Sabe aquela coisa de você colocar o cursor em cima da thumbnail e mostrar algumas cenas, alguns movimentos? Não tinha mais. E teve um vídeo meu que eu botei 4 segundos de uma cena de um filme. Olha que, pelo que eu andei estudando, aí até 6, 4 segundos, o vídeo foi bloqueado em vários países. Mas aí, se está no contrato, eu não vou reclamar, né? Eu estou errado. Agora, se está no contrato, por exemplo, se o pessoal que chegou é 259 na minha conta, fora os que eu tinha, e está do mesmo jeito, então uma coisa fica provada, que o YouTube não está divulgando. Zero. É matemática básica, não é, pessoal? Mas estou suave, estou tranquilo, não tem novidade.
E para aqueles que já vão chegar e falar, para mim, o que tiver tá bom, tal, não sei o quê, Deus que ajude, seja feliz. Para mim, não. Eu sou como o apóstolo Paulo. Eu quero me fazer tudo para todos, para que eu ainda consiga, né, ajudar alguns. Olha que o apóstolo Paulo ainda falou alguns, não eram muitos, não, hein? Ele se fazia de fraco, se fazia de forte, se adaptava. Olha, ele fazia de tudo, o tempo todo adaptando, né, adquirindo recurso, gastando do bolso dele e tal, tudo. Eu sou isso aí. Então, quando alguém vier falar, não, para mim tá bom, se aparecer um, eu estou feliz, tal, Deus te ajude. Para mim, não. A minha natureza é outra, né? Cada um tem um jeitão, né? E a gente vai se somando, é assim que tem que funcionar. Ione Zilda, opa, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse horário é bom para vocês? Vão respondendo aí, por favor. Olha, eu estava esperando o quê? Uma ou duas pessoas no máximo aqui, fazer tipo 5 minutos e sair fora. Essa era a minha intenção aqui agora. Mas aqui, com esse pessoal animado aqui, eu não sei o que eu faço. Disse o Weidman, o Weidman, o Weidman, agora fiquei na dúvida. Se o professor tivesse aqui, Eduardo, ele saberia, né? De bate-pronto. A Bia está dizendo aqui, o YouTube muitas das vezes não notifica os inscritos e fora quando tira as inscrições, o YouTube sempre foi estúpido. Olha, né, Bia? E ele está fazendo isso mesmo. Há alguns anos atrás, quando eu descobri que você comprava inscrições, você comprava canal pronto, você comprava até dislikes, você comprava até tipo um algoritmo para acabar com o canal, você comprava placa. Sabe onde tinha isso? Em vários sites da web, até no Mercado Livre. Agora, você acha que a plataforma não sabe disso? E se ela não sabe que quer tomar uma atitude, ela não tem um departamento jurídico, influência política aí, ela não está assim com o pináculo de poder maior do Brasil? Como é que está vendendo tudo isso aí? E agora mais do que nunca. Então, o que você mais vê? Você mais vê, tipo assim, aparecer alguns canais aí, já tá bombando, é conhecido em todo lugar, e do nada. Esses são os tipos, os canais que projetam aí o que nós temos na política aí. Aparece do nada aí uns medalhão aí e tal, tudo. Tudo já é uma máquina pronta para pegar o pessoal e fazer os flautistas de Hamelin aí. E vai o gado, atrai, em vez de ratinhos, né, o gado, gadólatras, né, gado idólatra, gadólatra, é um termo meu isso aí. Eu que inventei essa aí. Gadólatras, que não é apenas gado, é gado idólatra ainda, né? E aí você não tem chance, porque eles ficam usando aí os algoritmos deles aí, botam o pessoal para pesquisar, para pegar conteúdo dos outros que não sabem cuidar dos direitos autorais e mesmo que sabem. Não pode com esses caras. Não dá para encarar uma parada jurídica e nem o YouTube. Né? Deixa eu ver aqui, continuando. Canal Renderic. Boa noite, irmão Marcão, e a todos os irmãos do chat. Cheguei atrasada, mas cheguei. Gente, vocês me perdoem eu não ter avisado. Eu só ia dar uma ênfase à enquete do meu canal para a live de domingo, que o que um canal pode fazer durante um ano, na minha opinião, um canal com a nossa proposta evangélica, é esse dia aí. É esse dia aí, dia 9. E como eu estou vendo que a enquete está um pouquinho devagar, e eu vou ter um bom trabalho para essa live aí de domingo. Isso eu prometo, vou ter um bom trabalho com essa live. Então, o que acontece? Eu falei assim, deixa eu dar
uma fomentada nisso daí, né, que não custa nada. Mas eu imaginei que ia ser 5 minutos. Aí está aparecendo esse pessoal todo aqui, e estou até meio. Não estou muito acostumado com isso, né? Sim, Marcão, pertence ao corpo de bombeiros. Ah, tá! Eu ainda falei ontem na live lá que eu estava sentindo sua falta aí. Vamos lá. Vamos ver até quando. Ah, sim, sim. É excelente, para mim está ótimo esse horário. Bom saber. Boa noite, irmãos e irmãs. Marcão, saudações. Super! Professor Eduardo, o nosso irmãozinho querido. Ilma Batista da Costa Xavier. Ontem me faltou a sua habilidade para gerenciar o chat lá e o conteúdo, viu, professor? Talvez eu melhore um pouquinho aí, mas não é fácil, não. A chave da ciência God, Venique Titer, sei lá o que é isso aí. No feriado, o horário é bom. Ah, hoje é feriado. É que eu sou aposentado, pessoal, então não repara, não. Às vezes eu perco a noção. É que eu estou aqui preparando um material para a live, né? Estou fazendo as aberturas. Eu vou fazer umas 3 aberturas, pessoal, para enriquecer o negócio, tal, tudo, e para mostrar a Páscoa da forma que eu quero mostrar. Olha, eu vou dar um spoilerzinho aqui, já que está todo mundo aqui, né? Eu acho justo dar um spoilerzinho aqui. Espera aí. Só um instantinho. Isso aqui é só 10 segundos de 3 aberturas de praticamente entre 1 minuto e meio e 2 minutos. Mas como se fosse já dando delineando o conteúdo com início, meio e fim, algo assim. Um spoilerzinho gratuito aí para brindar a presença de vocês aí de alguma forma, né? E você vê que é um pedacinho de o quê? 8 segundos aí, mas está vindo em movimento para você o que é importante, bem no centro, que é para focar a sua atenção. Deixa eu ver quem está ligando aqui, deixa eu ver. É que às vezes é até alguém que está com. Ah, não. Que às vezes é algum problema de som, de transmissão, alguma coisa, e alguém me dá um toque aqui. Vou falar nisso, Bia. Deixa eu já mandar um oi agora aqui para você, para oficializar aqui. Aí. Aí, Bia, já mandei no seu WhatsApp aí um oi para você aí, porque aí, como você está sempre dando uma força para a gente aí, né? E eu agradeço demais. Às vezes você pode dar um toque, alguma coisa aí, tá? E na última live de ontem, pessoal, na descrição do vídeo, eu coloquei todos os links dos canais do Dr. Jackson, do Dr. Eduardo. Ó, a Bia está mandando aqui, oi, oiê, maninho, querido Marcão, que eu tenho o WhatsApp aqui no meu PC instalado, então é legal porque ele me avisa aqui alguma coisa aqui, e eu já vejo sem pegar o celular. Muito bem. Bom, então os links para o canal do Dr. Jackson, do Dalmo, da nossa querida Tânia Velar e do professor Eduardo aqui, sempre estarão lá. E na home do meu canal também estão esses 4 canais. E qualquer pessoa aqui, pessoal, que quiser compartilhar o link de algum canal do bem aí, está liberado. É um canal do bem?
Pode compartilhar o link aqui, não tem problema. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui mais. Meu like é 8. Esse é o Evandro. Falar nisso, deixa eu ver se dá para dar uma olhada aqui, para ver como é que está a enquete aqui, né? Aqui, eu vou compartilhar a enquete aqui, pessoal, ver como é que está agora. Se bem que eu comecei faz 1 hora no máximo, viu, pessoal? Olha aí. Páscoa na Igreja dos Primogênitos e início do calendário judaico, que foi em função disso, né? Lá, o primeiro mês, né? Então, está aqui, 8%. Cronograma da Páscoa, início ao fim e seu objetivo, 8%. Como ensinar a verdadeira Páscoa para adultos e crianças? Está ganhando, 46%. A gravidade da adulteração da Páscoa e o que fazer, 38%. Outro, por enquanto, não tem nenhuma. 13 votos e 11 likes. Muito obrigado. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: o profeta Páscoa, já é o título, né? 19h30, domingo, dia 9/4/2023, que é a data entre 14 e 15 de Nissan, né? Que cai no nosso dia 9 agora. E aí eu escrevi, por favor, dispense alguns segundos para a preparação do conteúdo. Então, quer dizer, nós para nós mesmos, né? Mas será que eu não estava compartilhando aqui? Bom, vamos lá. Então, captou a mensagem, né, Marcão? Até me deixarem e não me obrigar. Exatamente. Exatamente. Olha, canal Rua, o professor Eduardo aí no pedaço. O professor Eduardo, se quiser fazer aquela live lá, aquele lance da alquimia lá semana que vem, estou liberado, tá? Se quiser, né? A hora que você quiser, semana que vem aí, tá legal. Não me inscreva em qualquer canal, não, Ione. Qualidade e principalmente coerência são quesitos a ser observados. Eu, quando vejo alguém falar assim, como a Ione falou, eu vejo uma pessoa vocacionada. Você vê que não é apenas uma pessoa que dá importância para isso, que medita sobre isso, que gosta de estudar, que procura a salvação, tal, tudo. Não, é vocação. A Ione, ela tem vocação para a escatologia bíblica. Ela tem vocação. Quem sou eu para falar isso? Mas estou falando. Gelena Vale, muito bem-vinda, Gelena Vale, uma boa noite. Top demais esse spoiler. Olha, esse spoiler, Bia, eu levei umas. Olha, tenho até vergonha de falar, viu? Eu levei umas 4 horas para fazer. Só esse aí. Tem alguns que é rápido, rápido, rápido. Mas esse aí foi 4 horas. Porque eu queria fazer uma coisa que, quando o adulto, por exemplo, ele não tem uma maturidade espiritual, de repente ele é um engenheiro físico, químico, quântico, nuclear, mas espiritualmente ele tem a maturidade de uma criança. Eu não estou falando para demeritar. Eu estou dizendo o seguinte: ele tem uma maturidade espiritual de uma criança, às vezes até pelo próprio meio, né, que é muito racional, né, muito lógico, né? E aí a pessoa se perde um pouco, né, do lado humano, espiritualidade. Mas se ele está no estado espiritual criança, aquilo ali, e olha que tem gente, hein? Tem gente pra caramba, hein? E quando ele olha aquilo ali, entra profundamente no coração dele. O que é o coração? Segundo o grego antigo, e não a tradução, né, que fizeram, é o mais profundo de você.
que só Deus e Jesus que acessam. Só os dois. Então, quer dizer, aquilo ali está mostrando, é um raio-x da realidade. Tipo, um Smiley lá em cima, que representa a comparação de Cristo com o Sol. Na Bíblia tem uma comparação dele, nada a ver com Lúcifer e a idolatria egípcia, né? Então, representando o conhecimento, a sabedoria, a atitude, manifestando a desaprovação a esse estado de coisas. E aquela paisagem vindo para o centro da tela, quer dizer, ele vem para dentro de você que está olhando. Por quê? Porque o pessoal que trabalha na área de publicidade, eles trabalham muito o foco da imagem. Às vezes, pessoal, eu esqueço os comentários aqui na tela, tá? Mas às vezes eu deixo um pouquinho para mim marcar o ponto onde eu estou aqui no chat. A Bia aqui já cumprimentando o pessoal. Evandro Sanvezo. Hoje tem vários ótimos canais, porém alguns deles tocam o terror no sensacionalismo. É uma pena, né, cara? É uma pena. Você sabe uma coisa, Evandro, que eu fico muito sentido, cara? Eu fico sentido e inconformado. Às vezes eu fico bravo também. Por exemplo, quantos canais existem que conseguem colocar, ou podcasts, que conseguem colocar, como o professor Eduardo está conseguindo fazer no canal dele, um pessoal ali de segmentos diferentes ou antagônicos e consegue conversar dentro de uma civilidade, racionalidade. Uma das funções que eu tive quando eu trabalhei na Prefeitura de Campinas, como técnico de OM, no setor de modernização administrativa, mas eu não era apenas um técnico de OM, eu era muito mais. É que prefeito de CLT, esse tipo de coisa, tinha que encaixar ali no técnico de OM. Mas pelos cursos que eu tinha, eu estava num nível muito maior. Aí o que acontece? De observar reuniões, esse tipo de coisa, tal, tudo. Então, a gente percebia que as melhores reuniões, que foram muito raras em 5 anos, Evandro, muito raras, reuniões boas são as que chega-se a uma conclusão, chega-se a um objetivo. Mas aí depende muito do que está envolvido na reunião. Tem coisas que tem que sair com uma decisão, uma solução. E tem coisas não, que as pessoas apresentam o que sabem, que é o caso do professor Eduardo. Você fala uma palavra para definir o canal do professor Eduardo. Uma ágora. O canal do professor Eduardo é uma ágora de uma polis virtual. Se alguém souber o que é isso, por favor, fale. Senão, eu explico. A Ione está dizendo aqui, na verdade, eu sou xeretóloga. Olha, no menor das hipóteses, você é beriana. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui do Evandro, mas continuar no Evandro. Na live de ontem, na abertura, eu coloquei um pedacinho de um post de mais de 1h30, onde eu entrevisto a mim mesmo. Eu não sei se é algum tipo de narcisismo o que é, mas eu só fiz uma vez em 10 anos e deu certo para o que eu queria fazer. E ali, eu falo, naquele pedacinho curtinho de ontem, da Ágora, que era um projeto do canal The Alchemist. Era um projeto, a Ágora. E a Ágora, o que era? Era um espaço que tinham nas praças das polis. Polis eram cidades gregas, naquele auge da cultura grega, né? Que tinha o clero terion, que era o sistema de voto que deveria ser adotado no mundo inteiro hoje.
Eu fiz uma live muito boa sobre esse sistema de votação. Era uma loteria. Eu era o Terium. E aquilo funcionou super bem naquela cultura espetacular. Claro que tinha os podres também, né? Mas em termos assim de evolução, de conhecimento, ciência, etc., então tinham as ágoras. Ágoras eram espaços públicos, onde as pessoas se reuniam e funcionava tipo como uma sala de aula. O pessoal, o que vamos falar hoje? Vamos falar de matemática. Vamos falar de ciência. Agora vamos falar um pouco de guerra. Agora vamos falar um pouco de política. Agora vamos falar um pouco de medicina. Os caras eram assim. O pessoal chegava do trabalho, tomava um banho em casa, sei lá, né, de repente, comia lá, tal, daqui a pouco para a água. Então, ali era um espaço onde as diferenças e os conhecimentos não tinham aquela preocupação de um sobrepujar o outro. Não, somar o que um podia do outro. E não se fez nada superior a isso até os dias de hoje. O que se faziam nas ágoras, nas polis gregas. Então, levando-se o cenário virtual da web como uma polis, nós podemos dizer que os canais são ágoras, quando funcionam dessa forma. Agora, e nós fazíamos isso no meu canal de Alquimista. Teve uma live nossa, professor Eduardo, que teve 8.000, eu já comentei aqui ao vivo, participando. Mas naquela época, muitos canais tinham isso. Agora que isso parece coisa de outro mundo. Por quê? Porque o YouTube mudou, né? Fórum de Davos, do Neberg, né? Então, o que acontece? Agora, vamos supor, eu sei matemática, um monte de gente ali sabe matemática, mas eu vou dar um exemplo melhor, para não alongar. Tem um Gasparov do lado de cá do tabuleiro de xadrez. E 60 pessoas que têm nível de campeonato municipal. Aí eu pergunto para vocês. Se foram fazer uma reunião, incluindo o Gasparov, para decidir qual é o melhor lance, vocês acham que o Gasparov vai ter que aceitar o que os outros estão falando em detrimento do melhor lance que é o dele? Cuidado. Imagine o Gasparov vai fazer a jogada, chega alguém, Gasparov, sabe o que eu acho? Porque numa partida lá do fulano, do outro lá, e também numa publicação, e tem alguns computadores, né, que já estudaram esse lance e tal, e eu faria diferente. Não é o melhor caminho. Entende? Uma vez aconteceu uma coisa incrível. Isso é verdade que eu vou falar, pessoal. Nós estávamos numa reunião e o meu chefe, aquele gênio que eu já comentei aqui com vocês, de repente, saiu da reunião. E largou os caras lá sozinho. E ele ficou lá, lendo o jornal de Campinas, que ele vinha de São Paulo trabalhar aqui em Campinas, no gabinete do prefeito, e eu ali do lado dele, né? Porque eu estava acompanhando a reunião, era meu serviço, ficava ali acompanhando e fazendo anotações, observações. Aí eu não resisti, perguntei para ele, falei assim, doutor Werther,
falei, não é meio estranho o senhor sair da sala, deixar o pessoal lá? Será que eles não vão ficar, sei lá, não gostar, né? Quem que estava na reunião? Secretários das secretarias da Prefeitura de Campinas. A elite estava ali. E 2 vereadores. Aí ele falou, sabe o que é, Marcão? Ele falou assim, essa meia horinha que eu vou deixar eles lá, eles vão ficar à vontade sem a minha presença e vai adiantar bastante. Aí depois eu entro cobrando, firme. E dava certo, gente. Aí as outras vezes, quando ele fazia isso, dava certo. E numa delas, que é onde eu ia chegar, ele entrou e a faxineira, que estava sempre ali no horário das reuniões, era a mesma, né? Então, às vezes, ela estava ali arrumando uma coisinha, pondo um café ali também, né? Então, ela estava naquela ocasião colocando, não limpando ali, colocando café ali para eles. E o meu chefe chegou e fez uma piada. Agora, você já viu aqueles alemão tradicional fazendo piada? Ele tem que explicar bem explicado que ele vai falar uma piada, né? Porque senão não tem como, né? Aí ele chegou e falou uma piada, e, para minha surpresa, todo mundo olhando sério para ele, e ele falou a piada para relaxar um pouco, para entrar firme, né? E a faxineira, que estava pondo o café ali, olhou para ele sorrindo, ela entendeu. Ninguém na mesa entendeu a piada dele. E eu sabia que era piada porque eu tinha a vantagem de trabalhar do lado dele um bom tempo. Mas eu fiquei tão encucado que a faxineira olhou para a cara dele, deu risada, entendeu a piada e os outros não. Aí depois que acabou a reunião, tal, tudo, né? Eu cheguei nela, né? Que ela estava na outra sala, no mesmo andar. Cheguei nela e falei, Maria, por que que você... Olha, pessoal, tem coisas que é para a vida inteira que a gente escuta, viu? Eu cheguei para ela e falei assim, escuta, Maria, como é que você entendeu a piada dele lá e ninguém entendeu? Ela falou, eles não sabem brincar. Simples ou não? Eles não sabem brincar. Nessas horas que você vê o que é uma maturidade espiritual, né? O que é uma maturidade espiritual? Mas eu nunca vou esquecer disso. Que experiência, viu? Porque tem gente que não está ali. Para mim, aquilo ali foi, sabe, aquelas poucas coisas que você vê na vida que você fala, puxa, a nível espiritual, na prática mesmo ali, sabe? E tem umas coisas que acontecem, né, que não tem explicação. Não tem explicação. Imagine, eu estou em Buenos Aires, 1988. Eu mexia com esporte na época, até já comentei aqui. E só que eu não sei quantos que estavam aqui na época que eu comentei, então eu vou comentar de novo, porque a experiência foi muito forte. Aí, uma pessoa lá que não se relacionava com... Eu estava no Centro Deportivo Larrande, representando o Brasil como técnico do levantamento de peso, fazendo curso com o técnico da seleção de Cuba, Marcelino Delfrade. E eu estava numa instalação dentro de um conjunto esportivo chamado Deportivo Larrande, com mais 8 pessoas de vários países da América do Sul. E tinha de técnico apenas eu, o pai de um aluno que pagou para ficar ali, fez um acordo lá, conseguiu, que era lá da Patagônia, da Argentina, e ele estava com o filho dele, que era da seleção de levantamento de peso, que estava treinando ali, naquele conjunto. E eu fui para fazer um curso de técnico, mas os atletas estavam treinando para uma competição internacional que ia ter na Argentina. Ele me convidou, ele gostou de mim pra caramba, e me convidou para fazer
uma visita a um amigo dele, mas ele tinha um carinho com aquele amigo dele, mas um negócio fora do normal. E queria, porque queria, porque queria, porque queria, aí então vamos, achamos uma brecha para ir. Olha, territorialmente, Buenos Aires é maior do que São Paulo, assim, extensão. Não em verticalização, extensão. Aí ele falou assim, ó, vamos pegar esse ônibus aqui e tal. Assim que nós pegamos, 3 ônibus. Andamos quase 2 horas. Aí, quando chegou lá no final, já foi acabando o asfalto e teve uma rua de terra, assim, que tinha uns 300 metros. Mas uma terrinha bem ajeitadinha, assim, tá, tudo umas casas boas tal. E tinha um sobradinho que tinha uma academia. E era onde esse cara aí, ele era dono dessa academia aí. Ou alugava lá, e dava aula, não sei direito. E aí, e ele todo ansioso para me apresentar esse amigo dele. Olha, naquela época, eu só tinha viajado para fora do Brasil uma vez por mês, 2 anos seguidos. Eu ia no Paraguai fazer compra para vender. Bico. Antes de começar a desenhar plantas residenciais, comerciais, essas coisas. Então, quer dizer, uma viagem internacional, além desse ponto, aí foi só essa. Depois eu fiz outras, né? Mas até aí tinha sido só essa. Quando eu cheguei, olha o que é a vida, né, pessoal? Quando eu cheguei lá e olhei a pessoa, eu falei, pô, eu te conheço, cara. Ele falou para mim, eu estou te conhecendo. Gente, qual é a chance disso? Sabe onde que eu conheci ele? 2 anos antes, aqui em Campinas, teve uma competição de pesistas, né, que faz supino, terra, agachamento e tal, e eu levei meus alunos para assistir. E um cara que ajudava a pôr os pesos na barra ali, conforme as pedidas, começou a passar mal e não pôde continuar. Então eu me ofereci para ajudar. E eu e ele ficamos 4 horas trocando peso, junto ali, trocando ideia, trocando peso. E mais um detalhe. Em 1988, o único negro que eu vi em Buenos Aires. Pensa nisso. Que é a vida, né? Que é a vida. Uma outra também absurda, que eu já comentei numa live aí, né? Agora estou embalado aqui, porque vocês estão aí, né, pessoal? Então vamos conversar. Nós estávamos saindo do nosso quartel, 6º BI de Caçapava, para ir no CIT. CIT é um local de treinamento do Exército, 9.000 metros quadrados, sem uma sombra. Então, imagina o que é ralar o dia inteiro no sol lá. E tem animais selváticos ali, né? Alguns. Cobra, escorpião, outros peçonhentos lá. Então, a gente vai em 2 filas. Lagos, rios lá. Então, tinha 2 filas, né? Uma vai de um lado da rua, a outra vai do outro. Gente, sabe aqueles bueiros que são de cimento na calçada? Não é aquelas grades, é um buraco só na calçada. Só tinha um em 4 quilômetros, que era do quartel até aquele lugar, no meio do caminho. Você acredita que o meu cantil quebrou uma alcinha e caiu dentro daquele buraco justo quando eu estava nele, em 4 quilômetros? O tenente chegou para mim e falou assim, você é meu. Quer dizer, você está ferrado. E a gente já ia só para lá mesmo. Imagina ferrado. Você está ferrado, falou para mim. E todo mundo ali já, alguns até tiravam barato, mas outros ficaram até tristes, porque sabiam o que ia acontecer comigo. Aí, quando eu cheguei lá, realmente foi terrível. Aí, num determinado momento aquele castigo deles lá,
O tenente mandou eu entrar num brejo que ficava até a minha barriga, que tinha lá, mandou enfiar a cabeça lá embaixo. E no que eu enfiei a cabeça lá embaixo, ele me deu um empurrão. No que ele me deu um empurrão, eu bati a mão numa coisa, assim que eu vi que não era terra, pedra, nada, peguei, levantei, achei um cantil. Tudo no mesmo dia. Hein? Aí sabe o que ele falou para mim, o tenente? Ele falou, sai de perto de mim que eu estou com medo de você. Ele falou, sai de perto de mim que eu estou com medo de você. É coisas da vida, né, pessoal? Coisas da vida, né? Deixa eu dar uma atenção aqui pro chat. Aqui. Pessoal, desculpa eu embalar, mas é que eu nem sei o que fazer direito aqui com essa live assim, né? Para quem ia falar 5 minutos, eu estou meio aqui mais contente com vocês aí, né? Aqui tinha parado, maravilha, claro, do professor doido. É isso aí, Eduardo. É uma ágora. O seu projeto ali, é claro que você tem, né, a sua ideia do que é e do que você vai fazer e do que ainda vai acabar acontecendo naturalmente. Mas, no primeiro momento, assim, falando aí de uma forma fácil e clara de conferir, a grande parte do seu trabalho ali é uma ágora. Ágora grega, né? A Juliana está dizendo aqui, eu também vi, a chave da ciência está no meu. Marco Figueiredo aqui, para quem é cristão, o canal da Luciana Velasco é uma bênção. Marco Figueiredo, se você quiser colocar o link aí, fica à vontade. Agora é o seguinte, pessoal. Quando eu posto a live, tipo assim, acabou a live, o StreamYard já configurou ela no YouTube, se bem que eu ainda tenho que fazer algumas coisas no YouTube, mas resumindo. A live, quando é postada, a live, o chat da live demora um pouco para aparecer. Esse é mais um motivo do porquê que eu gosto de pôr todos os comentários aí, porque quem não pode esperar ou já quer ver logo alguma coisa, pelo menos pelos posts que tem aqui no meu canal, ele vai vendo o que aconteceu. Né? Então não perde, não fica aquele vácuo até liberar, né? Mas vou visitar esse canal a Bia, porque é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu falei, eu acho que é do pensamento do professor Eduardo aí também, que eu acho que desse pessoal aí, o que está mais afinado com a minha proposta, tipo a proposta que mais tem a ver com a minha, chega assim, tem uma certa semelhança, é a minha e do Eduardo. Não que os outros não tenham algo em comum também, tem, mas muito mais é com essa do Eduardo. E comentamos lá, eu e ele, até coincidiu que no final da live, minha e dele, a gente separou a mesma coisa, quer dizer, a gente estava com a mesma ideia na cabeça, né, baseada no volume de coisas, né? Que era o quê? Que nós estamos sendo ajuntados. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Mas eu tenho um instinto muito forte. Isso Deus me deu. Né? Memória e instinto forte eu não posso reclamar. E esse meu instinto forte diz que nós, diferente de outras épocas da plataforma aí, estamos sendo ajuntados. Pensa nisso que eu estou falando, ajuntados. Aonde aconteceu isso? Jerusalém dos anos 70. Tem passagem bíblica falando isso, que à medida que a pessoa, né, era boa, e estava interessada nas coisas de Deus e queria esse caminho, Deus ia enviando essas pessoas para aquela comunidade pequenininha de cristãos que estava ali, quando o general Tito do exército romano estava para cercar lá e fazer o que aconteceu lá. Né? Loreto, boa noite, Marcos, a todos. Deus abençoe a todos. Loreto, obrigado pela sua participação nas enquetes, viu? Eu gosto muito da sua participação, é um exemplo. O Marcos Figueiredo está dizendo, eu sou inscrito também no canal do professor, eu, inclusive, encontrei o canal do Marcão através dele.
Olha aí, estamos sendo juntados, cara. Achei daqui a pouco, vou ver os vídeos. Ah, tá. Marco Figueiredo, Via Márcia, já dizendo, tal, tudo. A outra coisa que eu queria comentar, pessoal, a Tânia Velar, ela levantou um material aí muito expressivo e de interesse geral a respeito da. E aí, eu conversando com ela queria tornar público isso. Falei, se você colocar isso no seu canal, é complicado, né? Então, e no meu também. Então, o que, que a gente pode fazer? Em branco, isso aí não pode passar. Então, tem o ramo. Ela postou links, ela dividiu um arquivo grande em 4 arquivos e postou lá no Rumble. E nesse arquivo RAR, que na realidade eu peguei apenas o arquivo RAR com os 4 links para acessar os que a Tânia já postou lá. Então, tem um link para acessar esse arquivo RAR que tem esses 4 links que ela postou lá. Então, vocês, se acessarem ali e tiverem interesse, ó, eu recomendo, hein? É do Brasil. Do Brasil. Então, o que acontece? Avisa, etc. Então, o que acontece? Pega o link, vai no Mediafire, lá está o link já do Mediafire, baixa esse RAR, aí você descompacta os 4 links, não tem senha, está tranquilo, os 4 links, aí acessa, vai baixar esses links aí. Aí vai ver por partes, para não ficar pesado, baixar de uma vez. E, tá bom, pessoal? Então tá avisado que tem esse aí. Então. Loreto, gratidão pela presença aí e tal, Loreto e tal. Bia Marques, lá em bate-papo entre amigos é bom e leve. Estamos precisando de leveza atualmente. Por isso, Ione, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha um conteúdo muito diferente do que eu mostrei ontem para vocês. E praticamente, ontem, na parte da manhã, praticamente, eu mudei tudo. Sabe por quê? Eu pensei assim, isso aí que a Ione está falando. Eu falei, precisa ser pesado para ser verdadeiro? Precisa ser tão pesado para a pessoa que tem alguma dúvida, alguma coisa entender? Porque nós já estamos pesados demais. Nós já estamos pesados demais. Então, o que acontece? Eu tornei a coisa mais leve, mas não menos séria e nem verdadeira. Não escondi verdade nenhuma ali. Falei do ataque às crianças, que é uma máxima até a vida de Cristo. Eu falei da ciência, que é uma máxima até a vida de Cristo. Eles vão querer humanizar a inteligência artificial e nos sujeitar a ela. Falei do cinema, como que está fazendo isso para acelerar. Eu falei, mostrei ali também a questão da pandemia, que não está encerrado o assunto. Isso daí é uma coisa que está nas mãos de algumas pessoas. Mostrei também o anticristo, que é aquela cabeça, né? Linkado em todas as coisas ali, representa o anticristo, né? Que tudo está sendo feito, o cenário está sendo montado para ele, usando em grande parte a tecnologia. O leão que ruge seria o diabo através do anticristo, né? Com todo esse arsenal a seu favor, rodeando e rugindo, né? Para devorar os incautos. Quem são os incautos? São as pessoas que não têm interesse em estudar as escrituras. Bem-aventurado é aquele que lê. E é triste quando eu escuto por aí as pessoas dizendo que não precisa ler a Bíblia, que nem aquele padre ali que eu mostrei, mas tem muita gente que faz isso. Paulo fala que ele crê no Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Filho de papo.
Ele crê no Evangelho. O que é o Evangelho? É aquela coisa toda. O Evangelho se tornou, depois de Cristo, uma coisa só. Deixa eu ver aqui. Só a sua preciosa divulgação já foi suficiente. Mas mesmo assim, viu, Marco, eu resolvi falar, porque eu achei a enquete meio devagar, se bem que a enquete ainda não posso falar nada, que eu botei faz acho que umas 2 horas. Mas o número de visualizações da live de ontem não é real. Não é real. Não é real. Então, eu quis mostrar para vocês. O que dá para fazer? Nada, não dá para fazer nada. Mas eu queria que vocês soubessem. Por quê? Para reforçar a nossa posição, a nossa fé. O que é a fé? Fé é certeza. Como é que a certeza aparece? Através das suas conquistas. A fé se afirma através de conquistas. Aí, através dessas conquistas, você tem a fé, que é o quê? Certeza. Porque fé você pode ter em qualquer coisa. Agora, Deus quer essa fé para Ele. Esse é o diferencial. Moreta aqui, assim seja, legal. Sentindo falta da Neide Silva. A Neide é o seguinte, eu acredito, talvez nesse horário lá nos Estados Unidos, ela esteja com algumas atividades lá, e às vezes ela também tem a família dela lá, umas correrias e tal, né? E hoje também eu não avisei ninguém, pessoal. Eu ia apenas dar um recado aqui de 5 minutos, aqui desligar, porque eu queria registrar isso aí que está acontecendo. Que é para a gente estar junto aí ligado, que tem hora que a gente não pode ir pelas aparências. E tem muita gente aí que, olha, falar em aparência, eu vou ver se eu consigo mostrar um negócio para vocês. Eu fiquei triste no coração. Um artista, lá para aqueles lados lá da Malásia, aqueles lugares lá, pessoalzinho bem pobre mesmo, mas um rapaz, mas com um talento, mais um talento, mais um talento. E olha que eu sou artista também, hein, pessoal. Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês aí, aproveitar, né? Eu, de vez em quando, pessoal, eu tenho uma fase artística. Eu tenho que criar, fazer, desenhar, pintar, fazer. E passa. Depois, às vezes, leva anos para bater essa coisa de novo. Então, eu vou dar outro brindezinho para vocês aqui de um trabalho meu. Mas é rapidinho, 3 minutos. Está no meu canal aqui. Quem quiser assistir, dá um likezinho nos vídeos artísticos lá, eu agradeço, viu? Está tudo abandonado lá. Aí. Desenho de uma nota de R$ 100.
Esse era o tempo do canal O Alquimista, 2016 eu fiz esse trabalho aí. Demorou, cara, falei, eu preciso desenhar aí e tal, tudo aí. Aí depois fiz arte spray também, um monte de coisa aí. É só para distrair vocês um pouquinho, entreter um pouco aí, né? Deixa eu ver agora aqui. Pai reúne as suas ovelhinhas. Aí, Loreto, a Tânia é muito séria e dedicada, vale a pena conferir o trabalho dela. Ah, vocês estão falando da Tânia? Ah, tá, pensei que ela estava aí. Compartilhando o link do canal no status do WhatsApp. Acalma o coração, sabemos quem é o pai da mentira, Marcão. Agora você vê, né? Aquela religião que o pessoal ajoelha e vira para aquele lugar lá, nega que Deus tem filho. Então, nós vimos na live de ontem aí, que é outra máxima até a vinda de Cristo, é negar Deus ou negar o filho, não é? E arregimentar. Olha só a católica, e essa que eu estou falando, quantas pessoas no mundo estão vivendo na mentira? Uma porque não pode ler as escrituras, que é o mandamento de Deus, e fora um monte de coisa errada, né? Santifica, perdoa pecado, imagine. Precisa de Cristo para quê? Se a pessoa santifica, perdoa pecado e garante a vida eterna da pessoa, batiza quando nasce. A outra, Deus não tem filho. E ainda tem 20 mandamentos mortais lá. Tem uma força de guerra ainda. É um Estado, não é uma religião, é um Estado porque tem uma máquina beligerante. Né? Aí, deixa eu ver o que ele está falando. Bateria do celular no final. Tenha uma excelente live, ficam todos na graça e paz do Senhor Jesus. Falar em bateria, agora é pouco, coisa de 1h30 aqui. Meu neto chega aqui com o celular dele lá, não carrega de jeito nenhum, porque deixou de descarregar total. Pessoal, nunca deixe bateria de telefone, celular, tablet, ficar com menos de 15%. 5% pode travar tudo. Entende? Depois é difícil, vai acabar só com muita sorte que você vai conseguir religar aí com os carregadores mais potentes aí, turbo. Mas senão você vai ter que ir nessas assistências técnicas aí, o cara inventa o que ele quiser lá. Entende? Por quê? Porque dormiu para carregar a bateria, não no caso dele aí, mas no caso do meu neto, vacilou, né? E não é falta de eu avisar, não. Toda hora eu estou avisando. Falou, fica de olho aí na bateria. Mas às vezes é melhor que acontece, né? A Bia está dizendo, trabalho maravilhoso desse vídeo. Pessoal, quem gosta de trabalho artístico, aí, principalmente, não vê muita coisa diferente de artista brasileiro, só vê artista medalhão aí, dá uma olhada na algumas coisinhas artísticas do meu canal aí. Esse vídeo mesmo que eu estou falando aí, que eu mostrei agora aí, olha, eu vou falar para vocês quanta visualização ele tem. 35 visualizações. 35 visualizações esse trabalho que vocês viram aí. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quantas pessoas nesse país têm capacidade de fazer um negócio desse aí? Entende? Eu sei que vai ter bastante, mas comparado com o número de coisas que você vê na web aí, merecia um pouquinho mais de 35 visualizações, né, pessoal? Mas, enfim, não é o mais importante, então tá tudo certo. Eu tenho um vídeo aí de quase 6.000 visualizações aí, que eu estou sustentando um peso aqui na mão. Eu falei, bom, já que tem tanta visualização, eu vou deixar de chamariz aí no canal. Vai que tem alguém que acaba conhecendo o conteúdo do canal aqui por causa daquilo lá e fica por causa do conteúdo. Fiz-me tudo para todos, né? Que nem o apóstolo Paulo. Então tá. Pessoal,
Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, desenvolver algum tema, conversar, perguntar alguma coisa, não que eu tenha resposta para tudo, mas a título de fazer uma interação, né? Agora, senão eu, eu vou encerrar. Enquanto o pessoal não responde, aí se quer dizer, perguntar alguma coisa, fazer alguma coisa, só novamente pedindo desculpa para vocês aí, porque eu só ia dar uma ênfase à enquete para o conteúdo que é diferente de outras lives, o que eu quero fazer, entende? É diferente no sentido de é, é uma vez por ano, né, pessoal? Então você fica meio que é uma pressãozinha, né? Fazer uma coisa digna, né, do evento, né? E, e como o YouTube está meio devagar, então eu falei assim, opa, eu não vou ficar na sombra esperando, não. Eu vou dar uma fomentada aí nesse negócio. Então foi por isso, viu, pessoal? Aí chegou esse monte de gente de uma vez, que eu não estou acostumado, né? Nesse horário aí. Ah, vamos lá. Vera Lúcia pergunta: quem você acha que são as duas testemunhas que falam no Apocalipse? Ah, viva! Uma super pergunta. Vamos lá. Existem. Sabe aquelas coisas que eu comentei no canal do professor Eduardo, que às vezes a Bíblia dá margem à interpretação? Então ninguém pode ir no cartório, Vera, e assinar embaixo que ele está certo. Entende? Porque ele não vai ter elemento para provar. Um exemplo rápido para não fugir. Testemunho de Jeová acredita que 144 mil vai ser arrebatado, quer dizer, os melhores deles, não dos outros, deles. E o resto vai viver aqui na Terra, no paraíso. Adventista. Adventista acha que no milênio vai ficar vazio aqui a Terra. Aí fica a pergunta, mas se todo mundo que subiu com Cristo, depois que Cristo arrebentar tudo aqui, arrumar, vai descer, aí já não se sabe se volta a ter um corpo como Adão tinha, né? Ou outra coisa, por exemplo, a pergunta é tão boa que merecia uma live de umas 3 horas, só essa sua pergunta. Eu vou simplificar. O que são duas oliveiras? Duas oliveiras, Vera, representam duas igrejas oficiais que está registrada nas Escrituras, que seria a igreja do deserto, que é a igreja dos primogênitos, lá de Moisés, e a igreja de Cristo. Então, essas duas são uma coisa só, mas diferenciadas por duas oliveiras. Então, as duas testemunhas, um lado, é quase que 50% cada um. Um lado defende que é o Velho e Novo Testamento. Essas duas testemunhas que vão ser perseguidas, aquela coisa toda lá, naquela cidade espiritual que é Sodoma e Egito, tal, mas pode ser até o Vaticano. E uma outra que são dois profetas mesmo, vestidos de saco, e aí não seria metafórico, né, alegórico, que estariam pregando para equilibrar a balança, para tirar essa vantagem que esse sistema mundial teria com o domínio massivo da mídia, cinema, entretenimento, que estaria condicionando as pessoas sem nenhum incômodo. E elas teriam poderes, né, de fazer parar de chover, uma série de coisas, e aí o sistema vai cuidar que elas sejam mortas, e depois elas ressuscitam. Eu, particularmente,
eu tenho dúvidas. Eu sou mais inclinado a acreditar nas duas oliveiras, que seriam os dois evangelhos. Mas eu não tenho como mostrar isso para você na Bíblia. Aí é um achismo do Marcão, entendeu, velho? Eu, hoje, amanhã eu não sei. Eu acho que a lógica maior é que sejam o Velho e Novo Testamento que sofreria tipo golpe mortal, a apostasia que a Bíblia fala. Ah, mas está de saco, tem poderes e tal. Aí entra muita alegoria também. Cabe alegoria aí. Né? Ah, as testemunhas, duas pessoas físicas. Aí eles vão falar de fulano que não morreu, outro que foi arrebatado, foi tomado tal. De todos esses aí que foram. É, o ventiladorzinho é gostoso, mas a conta de luz chegou a R$ 70 a mais e dá essa alergia. Né? Então é o seguinte. Imagina assim. A apostasia chegou. A apostasia o que é? Deus nem pensar. Por isso, já um trabalho massivo nas crianças, para em breve já ter essa religião, essa geração apóstata. Religião mundial apóstata, em pouco tempo, poucos anos. Aí apareceriam duas pessoas que seriam esses que foram tomados, arrebatados e não morreram, e dizem que não morreram, mas tem passagens bíblicas que diz que morreram sim. Só de Enoque, se eu não me engano, que eu não achei falando que ele morre, mas tem uma lista, eu tenho uma lista da Bíblia que eles morreram. Então já essa teoria já sai morta na saída. Mas é meio a meio, né? É meio a meio. Por que demoraria tudo isso se eu estou falando tão rapidinho e resumido? Porque eu gostaria de falar mostrando capítulos e versículos de um raciocínio delineado início, meio e fim de um, e um raciocínio delineado início, meio e fim de outro. Entende? Mas, resumindo assim para você, curto e grosso, para o pessoal, é isso. Ou é as duas oliveiras, e é o Novo e Velho Testamento, que a apostasia vai alegoricamente fazer aquelas coisas lá que está lá, que não deixa de ser grave, ou realmente são duas pessoas que vão aparecer de saco. Até aquele Marcos Góes, eu não sei se vocês lembram do canal do Marcos Góes, há pouco tempo aí uma inscrita no meu canal mostrou eles em Israel numa condição assim terrível. E ele está esquisito pra caramba, muito pra caramba. Uma menina bonitinha com ele lá, os dois assim passam a impressão de estar pirado mesmo, sabe? E eles se dizendo as duas testemunhas, Vera. E eu já quase fiz live com o Marcos Góes. O dia que ele foi processado por aquele pessoal que reza virando para aquele lado, eu fui solidário a ele publicamente. Eu e quem mais foi o outro lá? Olha, para não falar besteira, eu não vou falar. Teve mais uma. Só nós dois que fomos solidários a ele publicamente, naquele momento lá que ele estava passando. O resto, todo mundo morrendo de medo desse pessoal aí. E vou falar mais para você, hein? Esse pessoal aí ainda não entrou em ação. Está só posicionado. Por enquanto está com os comunistas. Socialistas, comunistas. Muito bem. Então é isso aí, assim, brevemente, né, Vera? Para você ter uma ideia de como é complexo esse assunto aí. Boa noite, Marcão, toda a família abençoada, o eterno e criado, essa live foi de surpresa. José França, foi porque, como o YouTube está meio estranho com enquete, não é estranho.
Eu estou estranhando e mostrei aqui, né, o que está acontecendo. E eu falei assim, eu não vou ficar lá na sombra esperando as coisas acontecerem. Deixa eu dar um alô aí para o pessoal estar ligado aí o que está acontecendo, né? Para registrar esse momento e todo mundo tá ligado, só por isso. E também divulgar, né, a live de domingo que eu vou fazer. E essa enquete para mim é muito importante, porque eu estou, tipo assim, normalmente, um exemplo, para dar uma ideia. Ah, vou fazer uma abertura e o conteúdo. Tá, o conteúdo eu preciso de umas 4 horas para pegar o que eu tenho nos meus 3 bancos de dados e algumas pesquisas na internet. Esse eu preciso fazer uma coisa mais caprichada, porque é uma vez por ano isso aí. Então, eu vou ter que fazer mais. Ah, eu preciso fazer uma abertura? Não, eu quero fazer umas 3 para, né, enriquecer, né, o conteúdo. E isso aí, às vezes é rápido, às vezes demora pra caramba. Só esse pedacinho que eu mostrei aí, que deu uma canja aí, foi 4 horas, cara. 4 horas. E então foi por isso. A Vera Lúcia está perguntando: você já meditou em Jeremias? Meditou é uma palavra que eu tenho que tomar um cuidado aqui para falar, mas eu vou dar um alô aqui. Jeremias 11, versículo 9. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. 11, Jeremias 11, versículo 19. Vamos compartilhar melhor, né? Eu era como um cordeiro. É claro, pessoal, que sempre a gente tem passagens que não precisa você analisar o entorno, né? Mas tem passagem que você tem que olhar. Vamos ver essa. Eu era como um cordeiro. Eu quem, né? Vamos ver aqui. Eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais a memória do seu nome. Essa precisa do entorno, porque é o seguinte: aqui está falando de Cristo, praticamente. Porque o Senhor dos aqui 17, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, quando eles se dividiram. Que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim eu soube, então me fizeste ver as suas ações. Mas o Senhor dos exércitos justos, juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Eu estou olhando aqui já no geral. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Sua ligação é muito importante para nós. Só mais um instante. Estou lendo o capítulo todo, rapidinho, pessoal. Só mais um instantinho. Denominou-te o Senhor, no 16 aqui, pessoal,
Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, agora é o profeta falando, e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações. Eu era como um cordeiro, isso é o profeta falando, como um boi que leva uma matança, porque eu não sabia que maquinava um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo, juiz, que provas os juízes do coração, veja eu a tua vingança, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, olha aí a resposta. Assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá neles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. O que está acontecendo é o seguinte: quando Israel se dividiu em dois, uma parte estava com o líder legítimo por herança, a outra não. E essa, que era para funcionar de uma forma de acordo com a vontade de Deus, estava se prostituindo com ídolos, se tornando proscritos. E eles estavam maquinando em segredo se livrar de uma influência que os incomodava, assim como os fariseus a Cristo. E essa é uma alusão ao que aconteceria com Cristo, essa passagem aí, como um cordeiro. Então já está fazendo uma alusão aí ao tipo de maquinação que os sacerdotes de Baal faziam naquela ocasião, naquela parte da divisão do reino, ao que aconteceria com Cristo, quando eles traspassaram é diferente de transpassar. Então, transpassar é atravessar com o objeto. Traspassar é você, tipo, dar uma procuração para a pessoa, para outra e fazer o que você quer, que foi o que os fariseus fizeram para o sacerdote, para o pessoal representante de Roma fazer, traspassar. Então, era o que eles estavam planejando fazer com o profeta, traspassá-lo. E Deus o preveniu disso. Então, ele está dizendo aí que ainda ele ia querer ver a vingança de Deus nesse povo. Ele esperava ter essa satisfação de ver a vingança de Deus contra esse povo aí. E foi mais ou menos o que aconteceu futuramente também, quando eles faziam aqueles sacrifícios de crianças no Vale de Hino, ali onde se tornou a Geena depois. Os judeus sacrificaram ali milhares de crianças ali a Baal. Agora, os judeus sabiam que estavam fazendo coisa errada. Entende? Então, é isso aí, velho. O José França está dizendo, eu não entendi. Você fez uma pergunta ontem, eu só vi depois de postado a live. Eu não sei se eu entendi direito antes de responder. Essa aí é de ontem. Você falou na live de ontem que eu tinha sido favorável à cobrança de dízimo. Eu nunca falei isso. Se é que eu entendi direito, eu nunca falei isso, meu amigo. Outra coisa, não entendi o tema da live, Marcão. A live de domingo que eu estou anunciando aqui, que você está querendo dizer, é Páscoa. É Páscoa. Mas tem uma enquete, José França, no meu canal, na aba Comunidade, que está em votação agora. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade aqui. Vamos ver como é que está a enquete lá.
eu ver só um negocinho aqui. Ah, tá. E tem uma live aí que eu estou olhando aqui agora, chegou para mim aqui no meu sininho. Ah, olha, a Chave da Ciência ao vivo em 30 minutos. Eu não sei se já está ao vivo lá, hein, pessoal? A Volta de Cristo, o jogo dos 51 erros com o professor Eduardo Gimenez. Opa, deixa eu ver já se já está online isso aqui. Falta 7 minutos para começar lá, pessoal. A Bia já está lá, o pessoal já está lá, então eu vou encerrando aqui também, para não atrapalhar a live dele lá. Está me ajudando, eu não vou atrapalhar o cara, né? Até porque não tem o que falar aqui. Então é o seguinte, José França, eu estou falando que tem uma enquete aí que está rolando aí no meu canal agora, e sobre algumas coisas da live de ontem, e aí era uma coisa para mim fazer 5 minutos, José França. Aí chegou um monte de gente aí, e eu estou aí, de uma certa forma, dando uma atenção, né? Aqui é o M. Sérgio Shalom a todos, Edilene Lima. Não lembro que eu falei isso, pode ser algum erro de digitação. Tá, não, não tem nada que perdoar, não. É que na hora eu não vi a pergunta. Ô, pessoal, então é o seguinte, ó, o pedido meu. Todo mundo na live lá do professor Eduardo agora, deixa eu ver se eu vejo. Eu pego o link dele aqui, peraí. Olha, esse é o link da live que vai rolar lá, acho que em 6 minutos. Olha, quem quiser pegar aí, pega, pessoal. Eu vou dar aí uns 10 segundos, depois eu vou encerrar. Até porque já faz 1h33 que eu estou online aqui. É isso aí, Bia. Eu estou olhando o cronômetro dele lá, acho que falta 5 minutos. 5h27. Ok, pessoal? Todo mundo com o link aí, então? Então eu vou me despedindo. Olha, pessoal, só tem 14 votos lá na enquete lá, né? Precisa ter um pouquinho mais de engajamento do pessoal aí, porque aí eu vou mais confiante na apresentação do tema escolhido lá, tá, pessoal? E, de repente, por causa de 8 votos, eu faço um conteúdo que é diferente do que 90% quer. Mas é um caminho que eu escolhi para trabalhar tudo junto. Então tá. Pessoal, vamos lá então. Um abração aí para vocês. Obrigado pela presença aí.